é o texto que nós vamos estar lendo hoje. 2 Reis 6:15. Tendo se levantado muito cedo o homem de Deus e saído, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Somente esse versículo. Pai, continua conosco, continua com a tua palavra e fala ao nosso coração. Nós te pedimos, não só a nós, mas aqueles que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus. Esse texto traz o relato de uma situação em que o rei da Síria, ele estava em guerra contra o rei de Israel. E o rei da Síria percebeu que ele não conseguia, de maneira nenhuma, vencer o rei de Israel, porque toda a estratégia que ele organizava, que ele preparava, chegava ao conhecimento do rei de Israel antes que ele executasse. Aí o texto diz que eles chamaram, o rei chamou os seus oficiais e falou assim: olha, eu quero que vocês me digam, procurem aí, quem é a pessoa que está passando informação para o rei de Israel. Tem um traidor entre nós. Aí os oficiais disseram assim: olha, não tem não. Então disseram eles: olha, tem um profeta, o profeta Eliseu, e ele sabe de tudo que está acontecendo. E é ele que está informando o rei. Então o rei da Síria disse assim: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E eles disseram assim: ele está numa cidade chamada Dotã. Então ele enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Então, o pano de fundo dessa história aqui é o profeta Eliseu, o seu auxiliar, e o rei da Síria com um exército enorme, como se fosse pegar uma pessoa um guerreiro, uma pessoa valente, cercando ali. Na verdade, tanto o auxiliar como o profeta estavam em grande perigo naquele dia, porque a Síria, o exército sírio, era um exército muito mau, né? Era imprevisível o que podia acontecer ali. Mas o que eu quero tirar para a nossa meditação nessa noite é que naquele momento ali, nós tínhamos duas pessoas e tínhamos uma situação. Os dois estavam diante da mesma situação. O rapaz, ele olhou para aquelas tropas e viu a cidade inteira cercada de soldados sírios, armados com seus escudos, as suas espadas, e ele entrou em desespero quando ele viu aquela situação. Ele disse assim: ai, meu senhor, que faremos? Ai, meu senhor, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, não tem o que fazer. Agora preste atenção. Eliseu estava na mesma situação, cercado pelo mesmo exército, mas a reação de Eliseu é totalmente diferente. Eliseu disse assim: ô meu filho, não temas. O rapaz deve ter pensado assim: mas como não teme? Um exército está cercando a gente não teme? Ele disse: não temas, né? Mas por que Eliseu reagiu dessa maneira? Nós podemos ver aqui que há duas maneiras. O rapaz, ele enxergava o que os olhos físicos podiam mostrar. O Eliseu, ele tinha algo a mais. Ele tinha algo que nós podemos chamar nessa noite de a visão da fé, ou a visão de fé. O Eliseu estava vendo coisas que o rapaz não via. Ele disse: não temas, meu filho, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Ele falou: tem mais gente conosco do que com o exército do rei da Síria. Essa visão da fé, né, que Eliseu tinha nesse dia, que exerceu nesse dia, permitia a ele ver, porque em nenhum lugar do texto diz que ele estava vendo com os olhos da carne, mas ele pede, né, ele enxergava pela fé que mais é os que estavam ali do que o que estava com o rei da Síria. Essa visão da fé, essa capacidade, até pelos os psicólogos, os estudantes e estudiosos do comportamento humano,
eles têm uma certa indagação a respeito disso. Como é que certas pessoas têm a capacidade de ver além da realidade? Isso aí, não estou falando só da questão espiritual, a gente vê isso em vários lugares, né? Quantas pessoas aí em desastres de avião, um dia antes sonharam, ouviram o avião caindo, ouviram acontecendo aquilo, né? E tem pessoas que se debruçam sobre isso para estudar, para tentar entender como é que isso acontece. Mas eu quero abordar com você aqui hoje o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem de Deus, e Deus nos dotou, nos deu certas capacidades. E uma das coisas que Deus deu de muito bom para nós é a capacidade de crer, de acreditar. Nós temos essa capacidade. Nós temos a capacidade de crer, nós somos feitos assim. O Senhor Jesus mesmo disse, lá em Marcos 9, 23, Jesus disse que essa questão de crer é um negócio tão poderoso que Jesus disse assim, olha, tudo é possível àquele que crê. Você já pensou? Jesus aqui generalizou. Ele disse, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. A fé, essa capacidade, é muito interessante porque Jesus vai dizer, depois em Mateus 17, 20, Jesus diz assim, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, desse tamanho, ele diz assim, nada vos será impossível. Amém? Nada será impossível se você tiver uma fé desse tamanho. E é justamente quando a gente tem essa fé e exerce a fé e coloca ela em ação, toda pessoa, né? Quando coloca a sua fé em ação, ele desenvolve essa visão da fé. Eu poderia até me arriscar a dizer aqui nessa noite que essa visão da fé é o grau mais elevado da fé. É quando você começa a ver aquilo que ainda não se tornou visível aos olhos da carne. Isso é muito importante, isso é muito útil na nossa vida, né? Por quê? Porque com essa visão da fé, colocando a nossa fé em ação, nós temos a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, né? As barreiras que surgem. A vida é difícil, sempre foi difícil. E nós temos condição de enfrentar. Vocês lembram lá de 1 Samuel, capítulo 17, né? Quando Davi se coloca diante do gigante, né? Aquele gigante que enfrentava Israel, todo mundo, um exército inteiro, uma nação inteira fugia do gigante, porque os filisteus tinham dito, olha, se encontrar alguém que pode enfrentar o gigante, a gente não precisa de guerra, a gente resolve aqui. E ninguém ia, ao contrário, quando o gigante aparecia, o texto diz que eles corriam, todos eles fugiam do gigante. Aí chega Davi, franzino, novo ainda, mas a primeira vez que Davi viu o gigante, ele olhou para o gigante e disse, mas é esse aí? Quem é esse sujeito aí para estar afrontando os exércitos do Deus de Israel? Eu acho que tinha soldado lá escondido lá dentro da trincheira, dizendo assim, meu Deus do céu, o que esse rapaz está falando? A impressão que dava é que Davi estava olhando para o gigante, mas ele não estava vendo o gigante. Ele deve estar falando com outra pessoa. Não é possível que ele está vendo o gigante e está tendo a coragem de falar isso. Davi foi lá, se apresentou ao rei e veio para enfrentar o gigante, diz a palavra no capítulo 17. E no dia que Davi chegou para enfrentar o gigante Golias, o que Davi fez? Diz o versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vem a mim com a espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Até aí é um ato de fé, uma declaração de fé de Davi. Mas a partir daqui, Davi começa a desenvolver uma visão de fé. Até aqui Davi disse assim, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Mas agora ele começa a dizer assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E aí Davi começa a descrever o que ele está vendo no seu coração. Ele disse para o gigante assim, olha, eu estou vendo você caído, você morre hoje, você vai ser envergonhado. E hoje, aqui nesse lugar, as pessoas vão saber que Deus não vence com espada, mas que Ele vence com o poder dEle. E Davi começou a descrever uma situação que não havia acontecido, o gigante estava ali. Davi dizendo para o gigante, olha, hoje você vai cair, o gigante, mas eu estou sadio, estou bom, como é que eu vou cair?
mas no coração de Davi. Você entende isso? A fé. Ele desenvolveu uma visão, e a visão que ele tinha de um gigante caído, derrotado, e o povo dele celebrando a vitória sobre aquele gigante. É essa mesma capacidade que nós temos diante dos problemas da vida. Você tem a capacidade de olhar dessa maneira. E aquilo que Davi viu naquele dia aconteceu, exatamente do jeito. Davi viu coisas que eram invisíveis e que eram impossíveis naturalmente de acontecer. Mas ele viu. E ele partiu. E a gente sempre costuma dizer, né, que Davi matou o gigante, né? Como é que foi? Com uma pedra, né? Jogou a pedra nele. Davi com a pedra matou o gigante. Mas quando a gente olha para essa questão da fé, Davi não matou o gigante com a pedra. Ele matou com a fé dele. A pedra foi só uma consequência depois. Eu acredito que poderia ser até uma pena que encostasse nele e ele morria. Porque na visão de fé de Davi, o gigante já tinha caído. Amém? Então é muito importante, essa visão da fé, né, é um instrumento que Deus nos deu para facilitar a nossa vida aqui nesse mundo. Uma outra circunstância, que também muito difícil de ser enfrentada, mas que nós também podemos enfrentar com essa visão da fé, é talvez até mais difícil do que enfrentar os gigantes da vida, né? Que a vida tem seus gigantes. O gigante da enfermidade, o gigante da angústia, nós temos vários gigantes. Mas nós temos algo que é pior do que o gigante. A palavra de Deus afirma que existem forças malignas que influenciam a gente, que trabalham 24 horas para poder fazer a nossa vida difícil aqui. Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele trabalha o tempo todo. Não estou dizendo aqui que toda dificuldade que acontece na sua vida é o diabo. Não estou dizendo isso. Eu estou falando daquelas dificuldades que você conhece muito bem e sabe. Aquelas coisas que acontecem na vida da gente que é estranho, que não tem explicação, que não tem lógica às vezes, é um negócio tão assustador. É uma enfermidade que surge sem nenhuma explicação. É uma angústia que chega no coração sem ter acontecido nada que pudesse produzir aquilo. É um desânimo que toma conta da alma. Essas coisas, diz a Bíblia, que elas são fruto dessas ações de Satanás. E como é que ele faz isso? A Bíblia diz que ele faz isso lançando os seus dardos. Dardos malignos, né? Dardos inflamados. São o quê? São como flechas, né? Aquelas flechas que jogava com fogo na ponta. E elas atingem o coração. Mas não que o diabo lança uma flecha de fogo, né? Mas aquela flecha representa muitas vezes uma palavra que alguém te dirige, um pensamento que surge. Existem pensamentos que quando vêm causam tristeza. E eles surgem e te deixam, você estava bem, ele tira a sua alegria. Existe palavra que é dada a você que causa angústia. Existem palavras que causam mágoa. A mágoa é uma marca, né? E deixa uma marca ali e aquilo ali não sai. É uma flecha, é um dardo inflamado do maligno. E contra estas coisas, não adianta, não tem arma nenhuma. A única arma que nós temos, diz a palavra de Deus, Efésios 6,16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós não temos como evitar que essas palavras de destruição cheguem até nós, né? Nós não temos, nós vivemos nesse mundo e de vez em quando nós vamos ouvir coisas que vão nos machucar e que vão mexer com a gente vai ouvir coisas que, né, vai ter pensamentos que, né, não deveria ter, mas que vai causar dano para nós sabemos disso. Nós não temos como fazer, mas temos como, é possível que o dardo chegue em você e não cause dano, se você usar o escudo da fé, você acreditar na promessa da palavra de Deus. Quando você crê nas promessas de Deus, você vai experimentar isso. Você lembra aquela história da mulher que tinha o fluxo de sangue, né? Aquela mulher é um exemplo disso. A mulher, diz a Bíblia, que durante 12 anos ela teve uma hemorragia que não tinha cura.
E diz a Bíblia que durante esses 12 anos ela foi desenganada pelos médicos. Isso significa o quê? Que aquela mulher deve ter ouvido de vários médicos dizendo assim: olha, não tem jeito, o seu caso não tem solução. Você vai morrer com essa doença e não tem jeito. Não tem cura, não tem tratamento. Aquela mulher não tinha a quem recorrer. Pelo que a Bíblia coloca, era uma pessoa até que tinha condição, porque o médico naquela época já era uma coisa cara, e ela consultou os médicos. E ela foi desenganada por todos eles. Os seus recursos não resolviam o problema. Não havia uma pessoa sequer para resolver o problema dela. E ela perdendo sangue, Mas olha só o que a Bíblia diz, que me chama muita atenção nesse milagre. Ela não foi até Jesus e pediu a cura. Ela teve fé no seu coração e ela teve essa visão da fé. Porque a Bíblia diz que ela, vendo Jesus passar no meio da multidão, olha só, ela pensou lá na mente dela assim: eu vou seguir ele e eu vou tocar na veste dele. E na hora que eu tocar, eu fico curado. Essa é a visão de fé. Não tinha acontecido. Ninguém, não tinha argumento, não tinha nada para garantir isso. Mas no coração dela, esta era a sua certeza, era isso que ela via. Na hora que eu tocar, eu fico curada. E ela entrou no meio da multidão e foi andando ali e tocou. E quando ela tocou, ela sentiu que a hemorragia cessou. Ela estava curada. A sua visão de fé se concretizou. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Eu falei aqui domingo passado, nós estamos vivendo num mundo onde Jesus disse que no final dos tempos era difícil encontrar pessoas com fé. Mas eu acredito que nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Nós, filhos de Deus, precisamos preservar na fé. Nós temos que ser pessoas que creem, mas pessoas que tenham visão de fé. Mesmo quando tudo parecer perdido, quando não houver esperança nenhuma, olhe e deixe essa visão crescer no seu coração. Não é isso que eu estou vendo, eu estou vendo outra coisa. Não é angústia que eu estou vendo alegria. Eu estou vendo restauração. É aquele familiar que está se perdendo e você já fez de tudo para salvar e não deu certo. Mas diz assim: eu creio, eu vejo ele salvo nos pés do Senhor Jesus. Eu vejo ele convertido. Começa a deixar que o Espírito Santo produza, porque Deus gosta disso, sabe? Não sei explicar para você, mas Deus se agrada de uma forma tremenda desse tipo de ação. Eu queria só, antes de terminar, lá na história de Eliseu, quando ele disse que tinha mais com eles do que o rapaz imaginava, ele fez uma oração, ele orou a Deus e disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja o que está ao nosso redor. Eliseu orou e o rapaz então viu os exércitos de Deus acampados ali. Nessa noite eu quero deixar esse desafio com vocês. Ore a Deus, diz: Senhor, abre os meus olhos. Eu não quero ver só a realidade, eu quero ver além da realidade. Eu quero ver aquela promessa de emprego concretizada. Eu quero ver aquela situação que não tem solução, mas eu quero enxergar ela já resolvida em nome do Senhor Jesus, porque eu creio no teu nome. E a gente precisa desenvolver isso. Lá em Mateus capítulo 8, a Bíblia fala que Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum e apareceu um centurião e ele implorava a Jesus, disse: Senhor, meu criado lá em casa está doente, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele não era só paralítico, ele tinha alguns problemas e ele estava sofrendo. E aquele era um criado dele. E aquele homem chega para Jesus e diz: Senhor, meu criado está nessa situação. E aí Jesus disse para ele assim: tá bom, você mora aqui, eu vou na sua casa, eu vou lá curar ele. Aí quando Jesus disse assim: eu vou lá curar, o homem disse: não, eu não quero que você vá na minha casa não. Mas como? Eu não vou curar. Não. Aí Jesus para e diz, e ouve ele. E ele disse: Senhor, eu sou centurião, eu dou ordem para os meus servos, e eles fazem
O que eu mando eles fazer, eles vão lá e cumprem. Né? E ele diz assim, eu digo para um, faz isso, ele faz, o outro faz aquilo e ele faz. Né? Então ele disse, eu queria que o senhor desse uma ordem, só o senhor falar daqui, o senhor não precisa ir na minha casa. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele tinha desenvolvido essa visão da fé. No coração dele, na fé dele, Jesus não ia lá curar o rapaz, mas Jesus ia dar uma ordem, né? E essa fé ia fazer com que isso se concretizasse. Mas olha que coisa, né, maravilhosa essa questão da visão da fé. Naquele dia, Jesus não foi na casa dele. Jesus não foi lá. Jesus não tocou no paralítico, como Jesus fez com tantos outros paralíticos, Jesus tocou. Lá, Jesus não tocou no paralítico. Jesus não tocou no paralítico, Jesus não foi na casa, Jesus nem sequer liberou uma palavra. Jesus não falou assim, ó, vai, o rapaz vai ficar curado, pode ir lá que ele está curado. Ele não liberou a palavra de cura. Pastor, mas então o homem não foi abençoado? Sim, ele foi abençoado. Mas sabe de que maneira ele foi abençoado? Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela hora o servo foi curado. Jesus não tocou, Jesus não foi, Jesus não deu ordem. Jesus disse, eu não vou fazer mais nada. Faça-se o que está no seu coração. Cumpra-se a visão de fé que está dentro de você. E Jesus ainda usou uma expressão, nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Amém? Isso mostra que Deus se agrada que nós sejamos ousados, que nós sejamos crentes verdadeiramente. Irmãos, o mundo está precisando disso. Eu acredito que depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar. E deve mudar também na vida da igreja. Nós temos que ser uma igreja mais viva, uma igreja mais eficaz, uma igreja que fala que crê, mas crê. Uma igreja que fala em milagre, mas vê os milagres acontecendo. Uma igreja que prega algo que seja verdadeiro, que veja, que seja acontecendo. Nós precisamos sair daquela letargia, daquele comodismo que vinha tomando conta, daquele legalismo, e agora sermos crentes verdadeiros, fervorosos, cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, Senhor, nós devemos orar dessa maneira e dizer, Senhor, abre os nossos olhos nesta noite. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você que está nos ouvindo nessa transmissão. Que a bênção de Deus esteja também sobre a sua vida. Nós vamos, nesse momento, ter um louvor e depois do louvor nós voltamos para fazer o encerramento dessa transmissão. Então, os irmãos, se quiserem se colocar de pé, que já está louvando a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora.
Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 a tua igreja te adora. Aleluia, Senhor. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, por aqueles que nesta noite reservaram esse tempo para estar conosco. Nós agradecemos a todos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor conceda a cada uma semana de bênção, uma semana de fé, uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus.